O que acontecerá conosco na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo? Olá pessoal, meu nome é Júnior Rodrigues, estou aqui em mais um vídeo nessa segunda com sabedoria para falar aquilo que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulos 3 e 4. Iremos juntar aqui os dois capítulos para fazer um breve resumo para entendermos como se dará então o nosso encontro com o Senhor nos ares. Bom, no capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviar o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isto. Pois, quando ainda estávamos com vocês, predissemos que íamos passar por aflições, o que de fato aconteceu e é do conhecimento de vocês. Então aqui, Paulo está reforçando com os tessalonicenses que é necessário que nós passemos por tribulações, por aflições aqui nesse mundo, porque isso faz parte da caminhada cristã. A perseguição ao mundo é contrário a nós, então nós precisamos estar preparados para isso. Jesus mesmo nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, e nós nele somos mais que vencedores. Então nós precisamos nos agarrar nessa promessa, sabendo que ele vai nos proteger. E aí então Paulo continua lá no versículo 11 dizendo o seguinte: que o próprio Deus, o nosso Pai, e Jesus, o nosso Senhor, preparem o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Olha que interessante, porque Paulo fala aqui da preparação, ele está orando aqui para que os tessalonicenses estejam preparados, para que estejam em santidade, num processo de santificação, na vinda do nosso Senhor, com todos os seus santos. Ou seja, Jesus então virá para que então nós possamos nos encontrar com o nosso Senhor nos ares. E aí continua lá no capítulo 4, a partir do versículo 3, que Paulo diz assim: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, reforçando aqui então a questão da santidade, que se abstenham da imoralidade sexual e a que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais como os gentios que não conhecem a Deus. E que, nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque, contra todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Ou seja, quem rejeita esse ensino, essa instrução que Paulo então estava mostrando. Então é importante aqui a gente entender que Paulo então aqui está reforçando a necessidade da santificação, para que então os tessalonicenses, e na verdade toda essa palavra serve para nós, cristãos de todas as épocas, sejamos fortalecidos, né, na santidade, buscando estarmos ligados ao Senhor, seguindo a sua vontade, fugindo da imoralidade, fugindo de tudo aquilo que é contra a palavra de Deus, para que nós estejamos prontos, porque aqui está conferindo uma urgência, uma necessidade de estarmos preparados, porque a volta do Senhor pode acontecer a qualquer momento. Então, todo pecado sexual, toda a imoralidade, tudo aquilo que Paulo então está falando contra, precisam então estar preparados e que não ignorem essa ética cristã, essa forma de viver uma vida cristã verdadeiramente, porque senão nós enfrentaremos a ira do Senhor, a ira de Deus contra o pecado, porque Deus abomina o pecado. Então nós precisamos estar preparados quando Jesus retornar. E, na verdade, quando a gente fala sobre isso, Paulo aqui está reforçando também na instrução que nós recebemos do Senhor. Porque, como diz lá em Jeremias 31, Deus escreve as suas leis no nosso coração, para que nós possamos viver de acordo com a sua vontade, para que então, a partir do momento em que ele falasse ao nosso coração com o seu Espírito Santo, diretamente aquilo que ele quer que nós façamos na sua nova aliança, nós devemos viver assim, dessa maneira, por amor ao cumprimento da lei, por amor a Deus, e não simplesmente por medo, como está escrito na palavra de Deus, e como era impossível de seguir para os judeus até então. E aí então, a partir do versículo 13, para a gente poder finalizar, diz assim: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E
pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para um encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns com os outros com essas palavras. Então, o que Paulo está mostrando aqui para gente? Que quando Jesus, então, retornar, terá esse primeiro estágio em que nós encontraremos com ele nos ares. E esse encontro que vai acontecer com ele nos ares se dará da seguinte forma: ele virá dos céus trazendo as almas daqueles que estão mortos, e então eles que estão mortos, eles ressuscitarão primeiro, ou seja, eles terão o seu corpo transformado e será unido novamente com as almas que estão vindo com o Senhor, que estão até esse momento, aqueles que morreram em Cristo, estão até esse momento com o Senhor no paraíso. E então ele trará as almas e juntará essas almas novamente com os corpos ressuscitados, e nós que estamos vivos seremos transformados, teremos o nosso corpo glorificado como o corpo do nosso Senhor. Então, tanto os mortos que serão ressuscitados, como nós que seremos transformados, teremos o nosso corpo glorificado e nos encontraremos com o Senhor nos ares, nesse momento que antecede a sua segunda vinda, ou seja, no momento em que nós seremos arrebatados e estaremos com o Senhor para sempre, porque nós iremos para os céus e estarmos com ele durante a grande tribulação, vivendo nas mansões celestiais que ele confirmou, que ele afirmou, que ele prometeu, que ele prepararia para que nós pudéssemos estar com ele para sempre. Bom, se você crê nessa palavra, se você gostou daquilo que foi dito hoje, você curta, compartilhe, ative o sininho, envie para alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje para fortalecer a sua fé e a esperança de que a vinda do nosso Senhor está próxima, que nós seremos arrebatados, encontraremos com ele nos ares e estaremos com ele para sempre. E você possa curtir então essa mensagem e outras mensagens de fé para que você possa se fortalecer nessa segunda com sabedoria e esteja conosco nas próximas mensagens. Um grande abraço e até a próxima.